Não Alessandra, posso. como é que você encontrou o esporte na tua vida e como tu conheceu esse monstro aí? O esporte na minha vida, ele sempre teve presente de uma certa maneira, porque eu sempre adorei, sempre gostei de treinar, então eu fazia sempre por mim. E eu fui uma adolescente que tive uma adolescência diferente, porque das minhas amigas ninguém gostava de treinar, só eu. Então, mesmo assim, eu ia fazer o meu treino, né? Eu comecei a treinar, eu tinha 14 anos, hoje eu vou completar 50 anos de idade, tenho Tu tem 35, 50 anos. Tu vou, vai com- fazer 50 vou anos. fazer 50 anos. É. Dia 20 de março. 20 de março? Eu acabei, porque o Muitos Léo, anos de amizade. ele acompanhou praticamente a minha carreira inteira desde o começo, né? Então, Tu tem vindo tomar banho de formal. E aí, É possível. eu tenho 35 anos de treino. Ou seja, dos meus quase 50 anos, são 35 anos de treino, e desses 35 anos, 20 como atleta. Então, eu tenho uma vida dedicada É outra parada. ao esporte. Eu tive, assim, acho que o presente, né, da vida de estar dentro da XG nesse momento tão importante. Então, eu sempre gostei muito do fisiculturismo, na verdade, da filosofia do fisiculturismo. Naquela época, a gente tinha que ter acesso à informação do jeito que a gente tinha, né? Era pouca coisa que a gente tinha acesso. Era o boca a boca E e revista, as revista, aí magazines. depois mais pra frente um site, alguma coisa assim. Só que eu treinava em academias de fisiculturistas. Sim. Minha primeira professora foi uma fisiculturista, a falecida Ana Cláudia, então eu já tinha esse contato. E quando aconteceu da competição, eu sempre falo isso, que quando eu tinha dentro de mim que eu um dia ia estar no palco, eu não sabia como que isso ia acontecer. Mas como é que tu conheceu o fisiculturismo esporte? Então, por estar dentro da própria academia que já tinha fisiculturistas, aquilo foi me encantando cada vez mais por gostar Tá bom, disso. como é que você foi parar nessa academia? É isso que eu, Como é na que academia, uma mulher dessa época, porque agora você me colocou 50 anos, numa época que o esporte Exatamente. era um ovo. Assim, É isso que eu tô quase falando pra ninguém você. participava. Pra mulher, então, era assim. Por isso que eu falei como que eu você tinha... conheceu essa academia bodybuilder? Assim? Por isso que eu te falei que eu tinha uma adolescência muito diferenciada, porque eu sempre gostei do treino de verdade. Sim, então eu fui buscar uma academia que tinha isso, que eu me identificasse. Independente da academia que você entrou, Independente da academia. você gostou tanto que eu você queria queria sempre aquele ir mais. treino, aquele Entendi. treino que mudava a minha mentalidade, que me fazia evoluir, que puxava muito mais de mim, que me transformava. Eu queria aquele treino que me transformava, que me levava muito além dentro daquele ginásio. E eu levava tudo isso para na minha vida. Eu fui descobrindo essa conexão do treino de força com a minha vida, quanto disso transforma a minha mentalidade, né? Então eu fui me desenvolvendo. E aquilo foi me tornando uma paixão, porque eu via as atletas americanas, aquele físico, aquilo me encantava muito, né? E até que um dia, andando no meio da rua, o presidente da época, Gustavo Costa, falou: olha, vai ter um campeonato, a gente vai criar uma categoria chamada Wellness, é esse físico que você tem aqui, daqui a uma semana. Você quer competir? Então eu falei assim, eu vi tudo que eu queria na minha vida ali, no momento eu falei assim, quero competir. Eu não sabia o que era a categoria, eu sabia nada, eu não tinha pré-contest. Categoria Wellness é criação brasileira. No Rio Saiu de Janeiro, daqui. Isso, no Rio de Janeiro, No em Rio de 2005, em junho. A primeira competição de wellness do Brasil e do mundo, no Rio de Janeiro, você estava lá. Isso. E aí eu não tinha pré-contest, não tinha carbo, tirar carbo, botar carbo. Eu peguei meu biquíni e ninguém sabia que eu competia, só minha mãe. Eu fui pra lá sozinha de táxi, fiquei em pé, parada. Até porque não tinha um stories do Instagram Não pra tu postar. tinha nada, exatamente, não tinha nada. Então, aí que eu falo pra você, o verdadeiro amor ao esporte. Eu queria fazer por mim, porque era um sonho meu. E sempre, desde o primeiro dia que eu botei o pé no palco, meu sonho era ser uma atleta profissional. Esse era o meu objetivo. Eu não queria ir pro palco testar, fazer só uma competição. Eu queria ser uma atleta profissional. Eu tinha isso muito claro na minha cabeça. Como é que foi esse primeiro campeonato pra você? Tu tinha quantos anos? Eu tinha 29. 29. Rogério, você vê o Rogério... Também não você vê foi como tão é que, cedo. Não, isso que eu ia falar. Você vê como é que... que a minha história cruza um pouco com a história do Rogério, que ele quase 30, quando ele começou no bodybuilding, eu tinha 29 anos. Isso. Não era uma menina tão nova, né? Como é que era esse primeiro... Como foi esse campeonato? O primeiro wellness do mundo? Foi, então, a categoria foi no Teatro Bandampau, lá em Ipanema. Ah, Ipanema. Em 2005. E aí, para poder formar uma categoria, meninas para estarem no palco, começaram a chamar as meninas na academia, na praia, quer competir. As gostosonas da academia. Tipo as cariocas que estavam andando, né? Então não tinha padrão, é todo mundo junto. Deviam ter mais de 50 meninas, porque o meu número era 45. Na minha categoria era o número 45, tinha mais de 50. Eu fui, não sabia o que tinha que fazer. Você desfila lá e a gente vai. Tá bom. Teatro inteiro lotado, eu sozinha no backstage com uma bolsa no chão, em pé, eu vendo todo mundo comer um monte de coisa, pizza, e comia, eu olhava pizza, né? Eu fui no lugar certo? Que loucura. Mas o que é pizza? E pede pizza e água, a outra treinando, e a fisiculturista na minha frente fazendo remando e eu olhando para ela encantada com aquilo. E isso me chamou muita atenção, eu fiquei em pé, mas eu fiquei em pé e senti um pouco incômodo, sabe?
aquela coisa assim. Quando eu olhei para trás, tava o Rogério parado assim, me olhando, de frente pro atleta dele, que nessa noite foi campeão também. O atleta dele comendo pizza. Ele ficou me olhando assim. João. O João. João. Aí falou assim, João, vai lá, faz foto com a campeã da noite. Ele não tinha, a categoria não tinha sido criada. Teve essa visão. Ele não antes de tinha subir no visto. palco. Ele não tinha visto nem a sala com quase 50 meninas, porque tinha uma sala fechadinha, eu estava em pé sozinho, encostado numa parede, sem ninguém. Aí ele chamou o João, eu falei assim, quando ele foi falar, eu falei, eu campeã, você já viu uma sala lotada? Ele falou assim para mim, eu não preciso entrar na sala, você vai ganhar essa noite. Você tem noção que eu não tinha nem criado a categoria? Só que eu estava tão especialmente num lugar que me fazia realizar um sonho, que eu falei, eu vou dar tudo de mim nesse palco, como eu sempre fiz. E o palco é o meu lugar, assim, eu me sinto muito familiarizada com o palco. Então, teve aquele primeiro momento, chama 10, né, chamei 50, depois fiquei entre as 10, depois fiquei entre as 5. E quando chamaram as 5, que eu realmente ganhei, eu queria procurar ele no final, ele já tinha ido embora. Eu não achei ele no campeonato, ele tinha ido embora, eu ia falar pra ele. Viu ela ganhando Ele o prêmio? viu, só que ele não me disse. Ele ficou no final lá no palco. Caraca, é tipo jogo de filme, né? É, O cara lá olhando, isso, ela ganhou. Eu sabia. Isso, Aí saiu. Léo, foi isso, porque assim, quando eu... Exatamente, Deu a quando lógica. eu ganhei, que eu fui procurar ele, ele não tava. Depois eu falei, mas você não viu? Ele falou assim, vi sim. Eu esperei você subir, quando você ganhou um troféu, ele foi embora do campeonato. E nesse momento, quando me chamaram para o primeiro lugar, como campeã, o Teatro Bandepau inteiro gritando o meu número. É tudo de cassete que tinha na época, não tinha nada de CD, não tinha nada. Não tinha nada, cara. Era vídeo. Olha quantas meninas. Era muito. Isso aí já estava na seletiva final. Ah, sim, todas descendo a escada, né? Você viu? Olha, e as meninas eram bonitas, né? Então, todas. Imagina a Zona Tem Sul. um aspecto mais saudável, Sim, né? Bem diferente da categoria hoje, outra assim, com relação ao proposta aí, físico, né? Dela. E você imagina, tinha aqueles campeonatos de praia. Então ele foi convidando as pessoas que ele via na praia. Inclusive, a gente recebeu as informações seguintes: vocês não podem ter o abdômen marcado, ninguém pode estar marcada e vocês não podem passar nem tinta no corpo, é só um óleozinho. Entendi. Né? Mais natural possível. Mais natural possível. Quando eu ganhei esse campeonato, que aí no backstage mesmo, né, antes de eu competir, o Rogério, nesse momento de tirar foto, pediu pro atleta dele, João, me entregar um cartão dele e falou assim, me procura segunda-feira na academia. Então, quando eu desci do Visionário. palco... Estratégia, né, Léo? Estratégia. Ah, mas um bom treinador, ele tá de olho. Tá de olho. Ele sabe. Você fica ali só Ele identifica. passando talento. Quando eu desci do palco, eu estava já convidada para fazer o primeiro Mister Rio, o primeiro campeonato estadual. Eu não sabia o que era isso. Eu falei para ele, eu vou para um tal de Mister Rio, ele falou, seu campeonato carioca, eu vou fazer você chegar lá, eu vou Que te nessa preparar. época era o mais importante do Brasil. Exatamente. Era o carioca e o brasileiro. É o carioca brasileiro, porque na minha Não, mas época... acho que o Mr. Rio tinha um... Não, tinha um Mister- nome, ele tinha um glamour, né? na verdade, Eu né? lembro que... Eu não sou dessa época. Eu lembro que os caras mais no meio da minha Meu cadeira falavam, o Mr. Rio Mr. É Rio. isso, acabou. é a parada. Ô, Léo, era noite de gala. É do noite Rio de Janeiro, gala. Hotel É Nacional. mais aclamado que até o brasileiro. Não, Hotel Nacional. Hotel Porque vinha Nacional. nego de tudo quanto é lugar pra ver. Ou falar Hotel Nacional, hoje você não vai... O Nacional do São Hotel Conrado? São Conrado, cara. Era Aquilo ali era o hotel, Era né? badalado. Irmão, deixa eu te falar, era noite de gala, vinha a galera pra Terno, Zona Sul de Ipanema, vinha, era uma noite especial, o fisiculturismo do Hotel Nacional. E Mr. Rio. isso era muito importante pra gente, porque antigamente o esporte, você era obrigada a fazer o estadual, quem ganhava ia pro carioca, quem ganhava ia pro Brasil. Então só um, né? Quem ganhava o brasileiro ia pro sul-americano, quem ganhava o sul-americano ia pro mundial. Aí que você ia buscar o seu Procar. E se você não ganhasse esse ano, no que vem tinha que fazer, no seguinte tinha que fazer tudo de novo. E eu passei por essa, eu tenho assim muita felicidade de contar que eu pude passar por tudo isso. Então sou bicampeã wellness do Mr. Rio, sou bicampeã carioca de body fitness, sou bicampeã do Arnold Classic. É muito legal ter defendido mais de uma vez o mesmo título e ter contado toda essa história. Muito legal ter passado por tudo isso, né? É verdade, tá? Uma história que eu ouvi. Que o Gustavo pediu pra você não competir um campeonato pra poder ter outra pessoa pra ser campeã? Isso. A categoria Wellness, então eu competi de 2005 até 2005, 2006, competi na categoria Wellness. Todos os campeonatos que existiam da categoria, eu ganhei todos na época, né? Assim, com muita humildade eu falo isso, ganhei todos. E aí, um outro campeonato que ia acontecer Barra Garden. na Barra da Tijuca, aqui no Barra Garden, eu estava me preparando para competir.
E eu recebi um telefonema da federação pedindo para que eu não subisse no palco, porque ninguém estava querendo se inscrever na competição. Porque a pergunta não era quanto era o campeonato, era se eu ia competir. É bizarro. Bizarro. E aí eles bizarro. começaram a falar que eu ia competir, começaram a ver que não estava tendo inscrição. Aí me pediram se eu podia não competir e só ir lá ser homenageada. Abusa, né? E aí eu falei assim, tá, não vou, tudo bem, para poder ter campeonato, né? Então eu não vou. E eu fui homenageada junto com o Rogério, só fiz um desfile. E nesse mesmo momento, eu recebi também outro comunicado da federação assim, Alessandra, ou você para de evoluir ou você troca de categoria. Porque você vem evoluindo muito na categoria, vocês ficando fora do padrão da categoria Wellness. Entendi. O teu shape nessa época era assim ou era mais volumoso? Ele era um volume proporcional à época, porque não era com tanta tinha maturidade muscular, eu não tinha tanto tronco, e pro wellness na época tinha que ser aquele, literalmente, gente, era um físico de praia mesmo, porque não tinha marcação não tinha nem acessório de gota, era um glúteo normal, sabe? Normal. Tanto que as poses que eu fiz na minha primeira competição e na segunda eram como critério para os cursos dos árbitros na época da IFBB. Passava o meu desfile com as minhas poses e era assim que todos os árbitros tinham que aprender a julgar as atletas. O teu vídeo, O meu vídeo, as minhas poses como padrão. Virou Padrão do né? desfile. Foi padrão por muito tempo, Virou né? padrão. Muito tempo, é. Até quase entrar para a Pro League, praticamente. O que está acontecendo aqui? É surreal. Temos aqui o primeiro padrão wellness, o modelo. E você sabe que eu fui a primeira atleta wellness do mundo a usar biquíni bordado, porque na minha cabeça tinha alguma coisa que não casava. Porque as americanas competiam de biquíni bordado, por que eu estava de biquíni de praia? E a gente competia com biquíni de praia. Eu falei, não. Então, no meu primeiro campeonato wellness, no segundo campeonato wellness, eu já subi com biquíni bordado. E foi super diferente, porque ninguém estava de biquíni bordado. Eu subi com sandália de acrílico, com biquíni bordado, mandei fazer um biquíni. Assim, valorizou. Não, Profissionalizou. exatamente. Eu comecei a profissionalizar a categoria. Então, no campeonato seguinte, todo mundo de biquíni bordado. Tá